Olá pessoal. Bom, nós pensamos em fazer esse pequeno vídeo porque como nós já marcamos o nosso encontro do estudo sistematizado para o dia 20, um encontro que a gente faz juntos, e como nós já escolhemos o tema, nós pensamos em fazer esse vídeo para que as pessoas que ainda não tiveram contato com esse assunto ou com esse livro possam ter uma primeira ideia do que a gente está falando e do que a gente vai refletir um pouco lá no dia 20. O tema que nós escolhemos para a gente estudar no que a gente chama de Efraim, Encontro Fraterno do Irmã Narcisa, a gente já fez alguns, claro que de maneira presencial, né? Esse nós estamos tentando inventar um jeito aqui da gente se encontrar, mesmo que virtualmente, né? Mas a gente consegue fazer de uma maneira amiga, fraterna, tanto quanto a gente faria presencialmente, né? O tema que a gente escolheu, na verdade, é um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, escrito pelo espírito Humberto de Campos, e um livro que fala sobre a missão do Brasil, o que o plano espiritual, né, o que os espíritos que presidem a nossa evolução, o nosso progresso, pretendem com o Brasil, qual a missão do Brasil no mundo, né? Mas aí a gente faz uma introdução muito rápida em termos de conceitos. Quando, se a gente partir do princípio, o básico que a doutrina espírita nos fala é que nós somos espíritos. Somos espíritos criados por Deus. Então, existe no universo matéria e espírito. Né? A matéria é um instrumento que o espírito se utiliza para progredir, para evoluir. Então, se a gente estudar lá que o próprio Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu pai, se a gente entender que existem muitos orbes e todos são habitados por espíritos, seja esse mundo mais materializado ou mais sutil, sejam esses corpos que esses espíritos encarnam naquele mundo, sejam corpos mais materializados ou mais sutis, nós podemos chegar à conclusão que existe no universo muitos orbes, muitos planetas, mas existem, na verdade, dois mundos: o mundo espiritual e o mundo material, os mundos materiais. Então, estejamos nós encarnados ou desencarnados, a gente faz esse movimento de inda e vinda, sai do mundo material, retorna ao mundo espiritual e depois encarna outra vez e vai encarnando na medida que tem a necessidade de maior experiência, de maior aprendizado. Mas nós temos que entender que a ideia é que a gente um dia não encarne mais, não seja mais necessário a encarnação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 230, o Allan Kardec pergunta assim, ó, no mundo espiritual, o espírito progride? E os espíritos falam assim, ó, pode melhorar-se muito,
tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, o espírito, durante muito tempo, necessita da encarnação para progredir realmente. Mas a ideia final é que um dia ele não necessite mais de encarnar. O Allan Kardec pergunta para os espíritos assim, ó, o que se torna o espírito depois da sua última encarnação? Em qualquer mundo que seja. Pode ser um mundo mais sublime, mais evoluído, mas ele ainda encarna lá. Quando ele se torna, e os espíritos respondem, se torna um espírito puro. Ou seja, quando ele se torna um espírito puro, ele não tem mais necessidade das encarnações. Continua evoluindo? Continua evoluindo. Em outro, agora, ele não necessita mais da prova material para ele evoluir. Ele evolui em conhecimento, em a evolução depois de que a gente se torna um espírito puro é até difícil da gente imaginar, né? Mas é assim. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem assim, ó, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Uma hora é uma expiação, outra hora é uma prova, mas só assim a gente progride, né? E diante disso nós podemos chegar à conclusão que na verdade existe um mundo só, o mundo dos espíritos, esteja ele encarnado ou desencarnado, né? É sempre os mesmos espíritos que vão fazendo, que vão tendo essas experiências. Portanto, nós sabemos que os espíritos progridem, eles nunca retrogradam, sempre ou estaciona ou para frente, porque é impossível, é quase impossível a gente não evoluir, nem que seja em alguma coisa. Só o fato de passar mais um dia, só o fato de ver coisas diferentes, a gente cresceu, a gente mudou em alguma coisa. Né? Então, nós somos criados para a perfeição. Né? Uma perfeição relativa aos espíritos, óbvio, né? Não a perfeição de Deus, mas e esse progresso, essa evolução, os espíritos vão dizer, é quase infinita. Se nós somos espíritos imortais, né? Sempre vai ter coisa para fazer, né? E é interessante lembrar que essa evolução também também acompanha essa evolução a nossa própria felicidade. Se a doutrina espírita vai nos ensinar que eu sou feliz, eu sou cada vez mais feliz na medida que cada vez mais eu progrido enquanto espírito. Se eu ainda sou uma pessoa muito orgulhosa, eu sofro muito e não consigo ser feliz por causa que eu toda hora tenho meu orgulho ferido. Qualquer coisa que as pessoas façam eu acho que é pessoal, que é pra mim, quer dizer, na medida que eu deixo de ser um pouco, na medida que eu me torno um pouco menos orgulhoso, por exemplo, cada vez eu sou mais feliz, vivo mais em paz. Então, isso em tudo. Quanto mais eu progrido, né, na área das virtudes, eu vou sendo cada vez mais feliz, vou encontrando, vou me conhecendo, vou tendo mais paz. Então, é uma coisa que a gente deve desejar cada dia ser melhor que ontem, porque ao fazê-lo eu sou mais feliz que ontem também. Né? E se os espíritos progridem, os mundos onde os espíritos encarnam também progridem. Então, nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, Santo Agostinho falando dessa progressão dos mundos, ou seja, como um mundo progride? Na medida que os espíritos que estão encarnados nele progridem. Né? A humanidade daquele orbe vai evoluindo
e aquele mundo vai passando de fase. Então, eles passam pela fase primitiva, onde recebem os espíritos, ou seja, nós já passamos por eles, se não foi aqui na Terra, foi em outros lugares, outros mundos que estavam nessa fase, onde nós fazemos as nossas primeiras encarnações, onde nós somos muito animalizados ainda, e depois esses mundos passam para mundos de provas e expiações, que é a fase que o planeta Terra está. Depois ele vai para um mundo de regeneração, que é a fase para a qual nós estamos passando. Depois mundos felizes e depois mundos celestes. Aí é até difícil de imaginar também. Mas os mundos progridem, né? E para esses mundos progredirem, ou seja, para esses espíritos que estão encarnados naquele mundo progredirem, nós temos tutores, temos espíritos mais evoluídos que velam pela nossa evolução, que trabalham pela nossa evolução, que são professores, mestres que ajudam a gente a programar nossas encarnações na medida do que eles acham que a gente está precisando, nos acompanham, nos aconselham, etc, etc. Né? Cada mundo desse tem um espírito que toma conta de maneira geral da evolução daquele mundo, ou seja, da evolução daquele grupo de espíritos. O planeta Terra, diz-nos o Emmanuel no livro Roteiro, tem ligados ao planeta Terra mais ou menos 24, 25 bilhões de espíritos. Se hoje nós temos aí quase 8 bilhões encarnados, então nós temos aí mais espíritos ligados ao planeta Terra desencarnados do que encarnados. E tem um espírito que é o governador desse orbe, né, que cuida da evolução desses espíritos, ou seja, nossa, né? E o Emmanuel vai dizer lá no livro A Caminho da Luz que no nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Portanto, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, cuida da nossa evolução, né? Jesus chega a dizer em algum momento no Evangelho que ele tem ovelhas de outro aprisco, o que nos sugere que Jesus pode até ser que seja governador de outros mundos também, mas ele é o coordenador da evolução desse grupo de espíritos da qual nós fazemos parte, né? O Cristo, que depois ele cuida do planeta Terra desde a sua formação. Isso nós vamos ver lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, também psicografado pelo Chico. Ele cuida desde a formação da Terra. A formação da Terra se deu há 4 bilhões e meio de anos atrás, ou seja, já há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um Cristo, já coordenava o mundo, coordenou até que pudesse espíritos, já ter corpos aqui humanos, para que espíritos pudessem encarnar nesse mundo, e cuida desse grupo de espíritos. Então ele chega a dizer assim, ó: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então Jesus tem uma missão, e a missão de Jesus é conduzir esse grupo de espíritos ligados ao planeta Terra a Deus, de volta a Deus, ou seja, regenerar esses espíritos, trazer todos para o bem, né? Essa é a missão de Jesus. E ele não vai descansar enquanto ele não cumpri-la, né? Então, Jesus sabe a nossa evolução, sabe as encarnações passadas, ele sabe tudo de nós, nos conhece, a cada um de nós. A todos esses espíritos ligados à Terra.
Portanto, é interessante nós sabermos quem é esse Jesus que há 2000 anos atrás encarnou na Palestina, e viveu 33 anos entre nós e mudou a história do mundo, né? Até a história se dividiu entre antes e depois dele. Jesus tem seus ministros, entre aspas, ou seja, tem os espíritos que cuidam da área sociológica da Terra, o outro que cuida da parte genética, o outro que cuida da parte etc. Ou seja, esses missionários que nós vemos na história, que foram encarnando, deixando lições no mundo, em cada cultura, em cada povo, né? Buda, Sócrates, Lao Tse, etc, etc, são esses espíritos que trabalham para o Cristo e que foram encarnando, trazendo o evangelho dele, entre aspas, adaptado àquela cultura, fazendo o preparo para que um dia viesse o próprio Cristo e nos deixasse as lições, né, que ele nos deixou. Então ele se tornou para nós o caminho da verdade e da vida, ou seja, para Deus. Ele é para nós, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se não for pelo que eu ensinei, a gente não vai. Daí nós estamos dizendo que só o cristianismo é certo no mundo, o resto é errado? Não, porque o cristianismo está em todas as religiões. Se nós analisarmos os ensinamentos do Lao Tse na China, por exemplo, nós vamos ver lá que tem perdão, que tem amor ao próximo, etc, etc. Isso está espalhado, né? Porque isso teve a mesma origem, que foi o próprio Cristo, né? A lei de Deus é uma no universo inteiro. É uma lei de amor, de fraternidade, etc, etc. Portanto, esse livro A Caminho da Luz, que nós comentamos, vai mostrar os planos do mundo espiritual para o planeta Terra, de acordo com a história. Então, Jesus vai mandando pedagogicamente, olha, fulano encarna lá agora, leva esse tipo de lição que eles já conseguem entender. Moisés encarna lá agora, leva a lição da justiça, eles já estão prontos para entender. E nós lá, na infância ainda, espiritualmente falando, vamos tentando lá aprender as lições daqueles espíritos, daqueles missionários. E se o livro A Caminho da Luz vem trazer para nós os bastidores, o que está por trás, os planos que tem por trás de cada fato que vai acontecendo, claro que cada fato que vai acontecendo é fruto do nosso livre-arbítrio, enquanto espíritos, mas o plano espiritual vai usando essa nossa liberdade para ir gerando fatos novos que servem de lição para os povos, entre aspas, porque na verdade ele serve de lição para cada espírito encarnado ali, né, naquela experiência. Então, se o livro A Caminho da Luz conta os planos do mundo espiritual para o planeta Terra, o livro A Caminho da Luz, o livro Brasil, Coração do Mundo, perdão, Pátria do Evangelho, nos conta qual é os planos do mundo espiritual para o Brasil. Então ele vai contar que Jesus traz, se encontra com o espírito Hillel, que é o coordenador da parte sociológica da Terra, e então Jesus vem na Terra, isso no ano, talvez no século XIV, Humberto Campos não precisa muito isso, mas ele fala para Hillel que ele queria que fosse descoberta, e o Humberto Campos usa uma linguagem muito poética, assim, então Jesus pergunta para Hillel assim, onde é, né, como se Jesus não soubesse, né, onde é neste mundo que a gente consegue avistar o Cruzeiro do Sul, o símbolo da cruz, do meu evangelho, etc. E então os dois vêm para cá, né, aqui ainda só os índios, os
os verdadeiros e primeiros moradores, né, dessas terras. E Jesus fala que queria, que é o seu desejo, e também usa uma linguagem poética. Ele fala: eu quero transplantar a árvore do meu evangelho da Palestina para essas terras. E então, olha para você ver como funciona o mundo espiritual e como ele vai influindo, né? Jesus dá a ordem para Hilel, muito amorosamente, mas fala para ele: eu gostaria que você encarnasse para para que progrida a ciência da navegação e para que essas terras possam ser descobertas, entre aspas, né, pelos europeus. Então, Hillel se encarna como Henrique de Sagres, né? Se a gente pesquisar isso, nós vamos ver que existiu a escola de Sagres, que era a escola de navegação. Dá um impulso muito grande para essa ciência da navegação e tal. E Portugal acaba chegando aqui. Se a gente estuda a história aqui do mundo, a gente vê que foram muitos acasos que fizeram a esquadra de Cabral chegar aqui, mas quando a gente olha pelo ponto de vista espiritual, nós vemos que nenhum desses acasos é acaso, né? As coisas foram acontecendo pela vontade do plano espiritual. Então, Jesus fala que vai trazer para cá o povo de Portugal, alguns povos africanos. Veja, o plano era que Portugal também chegasse à África, como chegou, né? Nós sabemos que alguns países africanos falam português, né? Cabo Verde, etc. Então, o plano era fazer esse intercâmbio e que esse pessoal chegasse aqui por vontade própria, etc. Aconteceu os fatos da escravidão? Isso era plano de Jesus, a escravidão? Obviamente que não. Mas funciona assim: na medida que nós usamos nosso livre-arbítrio, mesmo que seja para o mal, Deus faz aquilo virar um bem. Sempre. Então, o homem escolheu fazer escravizar o seu semelhante. Cada um vai gravar isso na sua consciência e vai ter que arcar com a lei de causa e efeito depois. No entanto, no geral, Jesus utiliza aquilo e vai pessoalmente Humberto Campos fala que é tipo um umbral, um lugar, uma zona muito triste do plano espiritual, e convida espíritos muito endividados, espíritos que eram muito endividados, principalmente no caso da Inquisição, que torturaram pessoas, e, convida para eles virem para o Brasil, ou seja, encarnam na África e são trazidos para cá. E muitos deles conseguem a própria regeneração com essa experiência, né? Porque ajudaram a construir o Brasil e pagaram suas dívidas de consciência. E assim por diante. Então vai acontecendo, né? Os próprios indígenas. Jesus queria que essas raças, entre aspas, essas etnias se encontrassem e formassem a estrutura do que seria o povo brasileiro mais para frente. Então a árvore do Evangelho de Jesus é trazida para cá, simbolicamente, claro, e Jesus diz que é daqui que a gente vê no livro, por exemplo, uma grande preocupação do plano espiritual em não deixar que nenhum conflito entre povos dividisse geograficamente o Brasil, né? Um coração, ele continua com a sua forma de coração como símbolo mesmo, e ele necessitava ser um país de tamanho continental como para que justamente essa grandeza territorial formasse
culturas diferentes dentro do mesmo país. Então nós temos assim muitos sotaques, culturas muito diversas, para justamente vivenciar essa que talvez seja a nossa melhor graça enquanto povo, que é a aceitação da diversidade. O Humberto Campos diz assim, povos que se gladiavam lá fora, ou seja, o hebreu, o israelense e o palestino lá nos seus países que viviam em conflito, se viessem duas pessoas para cá dessas duas etnias, aqui se davam bem. Aqui é um lugar que parece que está dizendo sempre isso. Aqui nós podemos conviver, né? Muitas vezes nós temos uma ideia errada de que, nossa, eu preciso evoluir mais para eu encarnar na Dinamarca, na Suécia. Esse povo lá é muito educado, muito evoluído. Não necessariamente são espíritos mais evoluídos. Porque muitas vezes são espíritos fechados naquele condomíniozinho ali seu e conversam com pessoas que são da mesma religião, que têm o olho da mesma cor, cabelo da mesma cor, uma coisa muito controladinha. Ali é fácil ser fraterno, se dar bem com as pessoas. A lição das experiências que o Brasil nos proporciona é exatamente essa. Uma igreja protestante de um lado da rua, uma igreja católica do outro lado da rua, e na esquina uma casa de umbanda e um centro espírita do outro lado. A gente convive. Aí vocês vão falar assim, mas existem episódios de intolerância, etc, etc. Lógico. Né? Não quer dizer que a árvore do evangelho foi transplantada aqui, que ela já está frondosa e dando frutos. Não, ela ainda é uma árvorezinha que está em desenvolvimento. Vai dar frutos na medida que, com o tempo e na medida dos nossos próprios esforços. Então, o livro fala disso, fala da missão do Brasil, que ainda vai ser muito mais... essa missão vai ficar muito mais clara para nós com o tempo. Não no sentido político nem econômico, mas no sentido espiritual. Né? É como se fosse um celeiro espiritual do resto da humanidade, onde todos os povos encontram aqui, e cada vez mais vai acontecer isso, vão encontrar aqui esse solo acolhedor, esse coração quente, alegre, que nos caracteriza como povo. Né? Então, a mensagem do livro e a mensagem que a gente gostaria de terminar é que nós necessitamos, cada um de nós, sermos o coração do mundo. Nem que for do meu pequeno mundo, das pessoas que convivem comigo, na família, no trabalho, etc. Que eu possa ser um coração amoroso naquele mundo. E para sermos isso, é necessário que eu funde esse país do evangelho no meu próprio coração, né? Para que ele seja esse coração amoroso do mundo. A junção disso, cada vez mais, forma um povo amoroso e forma uma pátria do evangelho, né? Até que se forme um mundo novo, um mundo de paz, um mundo fraterno, que é o objetivo e que com certeza o nosso planeta vai chegar. Nós vamos chegar e junto o nosso planeta, né? Nós vemos as fases que nós vamos passando, às vezes a gente acha que o mundo está indo para trás, que as coisas estão... Pelo contrário, é necessário que o lodo que está no fundo da piscina venha à tona, então a gente acha que piorou. Não piorou, não. As coisas estão sendo saneadas, sendo recicladas, sendo as ideias, os sentimentos, etc. Tudo isso é sinal de evolução. Então, é sobre esse tema que nós vamos tratar no dia 20. E também
já conversar aí nessa próxima segunda-feira no EG. Então, era isso que a gente queria trazer. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.